Olá meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu vou falar um pouco sobre os ministros da Eucaristia, né, sobre os abusos que têm acontecido no Brasil. Tá? Você particularmente deve saber muito bem o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos na igreja. Tá? Muitos abusos litúrgicos e eu vou focar aqui um pouco sobre o caso dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Eu não vou aqui entrar no assunto sobre se pode ou não pode. Tem pessoas que não aceitam o ministro da Eucaristia, né? Eu respeito a opinião de todos, mas eu acredito, né, a igreja ela permite que exista o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e a comunhão dada devidamente, né, de algo assim, o que foi proposto, o ministro que faz o que realmente foi proposto, né, o que cabe a ele fazer, a Sagrada Comunhão é válida, tá? Mas eu não vou discutir aqui sobre esse tema de validade ou não. Eu creio que seja válida sim, que a igreja permite, mas devido a algumas regras em algumas situações, ok? Então, o que tem acontecido no Brasil? Né? Tem acontecido que muita coisa tem ficado nas mãos dos leigos, tá? Coisas que não deveriam estar, tá? Aí sempre vão colocando aos poucos, falando que a igreja permite, que tem brechas, que pode. Então vai começando a ter uma caminhada, vai aumentando essa escalada. Outro dia conversando com um bom sacerdote, um sacerdote lá da Diocese de Santa Amaro, né? Aqui a Diocese de Santa Amaro é uma diocese muito boa, tem padres muito bons, tá? Aqui na Diocese de Santa Amaro, aqui em São Paulo. Se você der um pulinho aqui em São Paulo, visite, por exemplo, a Catedral de Santa Amaro, no Largo 13 de Maio. Você visite, faça uma confissão, participe da Santa Missa, que é algo muito bom. Falando sobre isso, sobre ministro extraordinário, de que a igreja permite, mas não pode ter abusos. Existem casos que o padre simplesmente não trabalha, não faz mais o seu trabalho e deixa para os ministros da Eucaristia. Aqui na região onde eu moro, a Diocese de Campo Limpo, já aconteceu, foi denunciado nos últimos dias pelo Anderson Reis, pelo pessoal do Tiago, né, do Católicos de Verdade, denunciou uma igreja aqui na minha diocese, diocese do Campo Limpo, de uma ministra da Eucaristia co-celebrando com um padre, coisa que não pode acontecer. O ministro da Eucaristia, ele é extraordinário, é algo que só se for realmente necessário. O padre, ele tem que dar a Sagrada Eucaristia, ele que tem que fazer tudo. Ele estudou para isto, ele se formou para isso, ele se ordenou padre. Então, padre que tem que assumir essa missão. O ministro da Eucaristia é algo que o padre escolhe dentre os fiéis, um bom fiel católico, um fiel que realmente tem consciência, é um fiel leigo, que se torna um ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, que tem um prazo, que é de 2 anos, dependendo da diocese, e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Tá? Então, a missão do ministro da Eucaristia é apenas em casos quando existe muita demanda, os padres, às vezes uma igreja tem só um padre e muitas vezes não dá conta de muitas coisas. Geralmente, normalmente tem um padre no meio, nas igrejas onde tem o ministro da Eucaristia, o padre fica no meio e nas laterais ficam os ministros, tá? E entrega a comunhão. E também tem a missão do ministro de entregar a comunhão para os enfermos, tá? Porque muitas vezes o padre não consegue entregar para todos os enfermos. Então, a primeira visita tem que ser do padre, do sacerdote, para poder fazer a unção dos enfermos, atender a confissão daquele enfermo e de tempos em tempos ir também atender a confissão daquele enfermo. Se aquele enfermo tem condições, né? Se ele está consciente, se ele pode falar e assim por diante. E depois o ministro, a missão dele é apenas levar a Eucaristia para o enfermo, entregar, fazer uma oração que está na liturgia, né? Uma oração, a leitura do dia, fazer uma breve oração
e entregar a Eucaristia para o doente. E entregar a Eucaristia na celebração. Mas o que tem acontecido é algo a mais, tá? Ministros que têm feito serviços do padre. Isso aí já não pode acontecer. Por exemplo, ministros que andam com ostensório, o Santíssimo Sacramento, pela igreja. Isso não pode. O ministro co-celebrar com o padre. Também não pode. Né? Somente quem pode celebrar com o padre ou um diácono. Tá? Então, e muito menos, né? Consagrar. Isso aí é algo, um sacrilégio, tá? Então, e não é válido. Se caso acontecer, hoje em dia não duvido de mais nada, mas se acontecer de um ministro aparecer, um ministro consagrando, isso daí é um sacrilégio, não tem validade nenhuma, ok? Então, temos que ter consciência disso. Tem locais que tem muitos ministros e o padre não entrega a Eucaristia. Tem locais que somente os ministros entregam a Eucaristia e o padre não entrega. Tem situações que o ministro também prepara o altar, arruma o altar, o padre não faz, apenas faz a consagração. Tem muitas coisas que só os ministros, até mesmo acólitos tocando nos vasos sagrados, acólitos tocando na Eucaristia, entregando ao ministro, para o ministro entregar para a Assembleia, e o padre não está fazendo o seu serviço. Então é algo assim muito complicado os dias de hoje, os abusos que vem crescendo. Tudo com aquela ideia de que Deus está em todo lugar, que não tem problema, que não tem... Aí vai virando uma coisa automática e assim vai se perdendo a fé, se perdendo a crença. E aí a gente vai indo no automático. O padre já vira um coadjuvante, um padre vira uma pessoa que não... Daqui a pouco é só os leigos, vai virar igual uma igreja protestante. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Existem os ministros da Eucaristia, são permitidos pela igreja, mas tem as suas regras e tem os motivos para ter o ministro da Eucaristia. Não é de qualquer maneira. Tá? E tem que ser observado pelo sacerdote. O sacerdote é o ministro da Eucaristia. Os outros são ministros extraordinários. É apenas em casos extraordinários. Tá? E também tem ministros da palavra que fazem celebrações da palavra com a Eucaristia já consagrada. Aí em situações que não tem padre, que o padre não está, que o padre não pode celebrar. Tá? Então existem muitos casos aí que acontece, mas tem que ter discernimento para não haver abusos. Hoje tem acontecido muitos abusos, tá? Coloca aí nos comentários, né, o que você tem visto por aí, né, muitas denúncias. Então é algo assim que tem liberado demais, deixado muito solto, se perdido as tradições, se perdido a espiritualidade, seguindo apenas um rito, sem espiritualidade, apenas no automático, tá? Vou fazer por fazer. Está na liturgia, a igreja permite, então vou fazer. Sem espiritualidade. Né? Então é isso que é complicado. Tem que se respeitar o que acontece na Santa Missa, o sacrifício da missa, e sempre o padre é o centro. O padre, ele é o principal. O padre tem que celebrar, o padre tem que consagrar, o padre tem que distribuir a Eucaristia em primeiro lugar, ser o primeiro a distribuir. Em casos especiais, ter os ministros, tá? Poucos. Esse padre de Santa Amaro, né, fala que tem locais que ele vai que tem 600 ministros, 200 ministros. Né? Então é algo assim absurdo, né, que o padre acaba não tendo muito trabalho. Então essa é a situação da igreja atual, que deixando as coisas muito nas mãos dos leigos. Tem coisas que os leigos não podem fazer, que é serviço do padre, do bispo, somente de quem é ordenado. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.